Bem-vindas todas as pessoas para a aula de hoje, especialmente vocês, alunos da disciplina de Filosofia 1. Nós vamos dar continuidade à nossa viagem pela história da filosofia, estudando hoje a filosofia medieval, desenvolvendo este tema, esta introdução à filosofia medieval, em 4 tópicos. Primeiro, o contexto histórico, o ambiente em que surgiu a Idade Média. Depois, do ponto de vista filosófico, vamos estudar essa corrente chamada patrística, o ponto 3, a filosofia escolástica e, por fim, vamos fazer a pergunta: a Idade Média é realmente a Idade das Trevas, como muitos dizem? Por que sim e por que não? Passamos a desenvolver agora o contexto, o ambiente em que surgiu a filosofia medieval. A filosofia medieval ela é caracterizada por 2 grandes acontecimentos. Um é o surgimento de um fenômeno, de um acontecimento, que é o cristianismo, a religião cristã. O outro, um pouco mais adiante, é a queda do Império Romano do Ocidente. Portanto, a filosofia medieval ela é um longo período de mais de 1000 anos. Já sabemos que os períodos históricos eles são um pouco relativos, não são muito exatos assim, é um pouco aproximado porque depende de uma série de características de mudança. Portanto, na filosofia medieval, o que acontece é uma relação da mentalidade religiosa cristã com a razão. É possível ligar fé e razão? É um tema atual até hoje, é um tema de um debate quase que infinito, de pontos positivos e de pontos negativos. Portanto, o que acontece no início da Idade Média é uma estruturação do cristianismo com a Igreja Católica atingindo todos os ambientes da sociedade, tanto do ponto de vista econômico, político, religioso. Todos esses ambientes são influenciados pela Igreja Católica e pela mentalidade cristã. Vamos ver agora um pouco a filosofia patrística. É aquela filosofia atribuída aos padres da igreja, os primeiros padres da igreja. Os primeiros são chamados de apostólicos, porque esses tinham mais a finalidade de divulgar e disseminar a mensagem cristã, principalmente com temas de moral. É o caso, por exemplo, de Paulo de Tarso. Esse período vai do século I ao século II. A partir do século III aparecem os filósofos e também religiosos, porque eles misturavam um pouco filosofia com religião, os chamados apologistas. Mas esses apologistas eles fazem uma defesa do cristianismo contra a filosofia pagã. Tem, por exemplo, ali o nome de Orígenes, de Justino, de Tertuliano. Esses desconfiavam muito da filosofia. Achavam que a filosofia poderia ser uma causa de diminuir um pouco a crença. Mas logo em seguida vem a figura principalmente de Santo Agostinho, mas também de outros, que pretendem fazer uma conciliação da filosofia, no caso de Agostinho, principalmente a filosofia pagã, com a fé cristã. Então, a filosofia vai ser um instrumento, principalmente do ponto de vista da lógica, da organização dos argumentos, para melhorar, estabelecer e divulgar os dogmas da fé. Depois de Agostinho, que se baseou principalmente na filosofia de Platão, é o período da escolástica. Na escolástica, nós vamos ver a figura de Tomás de Aquino. Se Agostinho se baseou na filosofia de Platão, esse agora, Tomás de Aquino, vai se basear na filosofia de Aristóteles. Então, o que acontece na Idade Média é em muitos pontos, uma continuidade da filosofia grega antiga,
que em muitos pontos se desembocava em uma metafísica, em um estudo sobre causas e essências. Então a filosofia aqui ela permanece sempre como um instrumento para melhorar e defender a fé. Tinham outros também, diversos outros filósofos, mas aqui aparece o nome de Anselmo, de Duns Scoto, de Guilherme de Ockham. No final da filosofia medieval, filósofos como Guilherme de Ockham ele já estava fazendo uma separação da fé e da razão. A filosofia medieval e a Idade Média ela fascina até hoje. Basta ver os diversos filmes e séries que são baseados no período medieval, como o filme de O Nome da Rosa, Harry Potter, O Senhor dos Anéis. Todos esses filmes têm temáticas medievais envolvendo a religião da época medieval, os castelos, as problemáticas medievais, como também séries, diversas séries como Templários, Game of Thrones e diversos outros que passam hoje e fascinam até hoje as pessoas sobre o mundo medieval. Mas vejamos aqui o último ponto, que é a pergunta: a Idade Média é uma idade apenas de trevas, de escuridão, onde nada cresceu? No dia a dia, nós escutamos as pessoas dizerem: fulano é medieval, isso aconteceu na Idade das Trevas. Estudiosos de muito tempo para cá, né, como Legoff, procuram fazer uma reavaliação da Idade Média, enfatizando os pontos positivos e negativos. Do ponto de vista positivo, a Idade Média ela realizou, por exemplo, uma preservação da cultura grega, antiga e também de outros povos, principalmente nos mosteiros, através dos monges copistas que faziam a tradução das obras antigas para o latim, uma preservação. Aconteceu também de interessante na Idade Média, em determinadas épocas, porque a Idade Média é um período muito longo. Então, desenvolvimento nas artes, por exemplo, até hoje existem grandes catedrais medievais. Construir uma grande catedral requer arquitetura, engenharia e muito estudo, né? Portanto, são símbolos da Idade Média que mostram a riqueza desse período. Aí na Idade Média também foi, no final da Idade Média, foi quando surgiram as primeiras universidades, por exemplo, a Universidade de Bolonha, de Paris, de Oxford. Os pontos negativos da Idade Média também são muitos. Por exemplo, a Idade Média é um período de muito dogmatismo. Como a religião cristã predominava, então o dogma muitas vezes estava acima da razão. Aconteceram, claro, diversos fatos de intolerância religiosa, de perseguições. Basta lembrarmos das cruzadas, da Inquisição, de perseguições a pessoas de estudo, da pesquisa, como Galileu, como Giordano Bruno, que terminou sendo queimado pela Inquisição. A Idade Média também é lembrada pelas doenças. Basta lembrar que a Idade Média é também o período, no século XIV, de uma grande pandemia, a peste negra, que matou aproximadamente 200 milhões de pessoas. E também uma época em que as pessoas, grande número das pessoas viveram numa grande pobreza. Muito bem, mas estes problemas da Idade Média, eles aconteceram em diversas épocas da história e acontecem até hoje. Portanto, dizer que a Idade Média é um período apenas de trevas é um pouco complicado, não é? Muito bem, então o que fica para nós da época medieval é esse período longo, principalmente influenciado pela a fé cristã católica, em que a filosofia se desenvolveu sempre em relação com a crença religiosa, principalmente até meados do século XIV. A partir do século XIV começa uma separação. Obrigado a todos, por hoje nós ficamos por aqui.